64. 64. Você aposentou quando? Aposentei, eu acho que no final de 2017, 2018. Faz pouco tempo. Por causa de uma cirurgia, né? Eu passei por uma cirurgia da coluna. Fiquei, como é que o pessoal diz aí mesmo, não é impossibilitado, é incapaz. Eu morava no interior, morava em Santa Luzia, o Edmilson morava em Cacoal. Nós estudávamos junto para concursos, principalmente Banco do Brasil e esses outros concursos. E a gente tinha estudado bastante. Eu tinha estudado para um concurso do Banco do Brasil, fiz a prova e foi anulada. Aí ia ter outra prova, na época da prova eu adoeci, não fui fazer. Aí aproveitei os estudos, aí uma amiga me ligou daqui de Porto Velho, naquela época Santa Luzia tinha um posto de telefone que mandava as mensagens. Aí ela ligou, mandou o recado para mim lá, eu fui, ela disse, vai ter concurso para a Justiça Federal. Se você quiser fazer, manda uma procuração para mim. Aí eu disse, é bom. Ela disse, Justiça Federal é bom. Aí eu mandei a procuração, avisei para o Edmilson e outros amigos lá em Cacoal, e nós fizemos a inscrição. Aí eu fiz a prova e no dia 13 de outubro de 1993 eu assumi na Justiça Federal. Eu fiz em Porto Velho. A prova toda foi realizada em Porto Velho, para todo o estado. Olha, a prova era escrita, né? Ainda tinha o teste de datilografia, porque ainda não tinha digitação. Tinha a prova de datilografia e a prova, não sei se hoje, não, mas até hoje tem a prova em papel, né? Tinha a prova, foi uma prova muito bem elaborada, eu acho que foi até a Fundação Carlos Chagas que elaborou a prova. Foi muito bem feita, uma prova muito bem feita. Eu gostei principalmente de português, né? E passei. Foi aqui na Justiça que eu conheci minha companheira, a minha esposa. A Inês passou no mesmo concurso, né? Eu cheguei aqui, ela já trabalhava. E a gente se conheceu, começou a namorar e casou. É uma das boas lembranças que eu tenho, mas aqui tem muita lembrança. Por exemplo, a Justiça Federal já foi muito aconchegante, não sei se ainda é hoje, né? Mas era um lugar muito aconchegante, porque tinha cesta cultural, a gente tinha até concursos, festivais, concursos de dança, e eu sempre apresentava, às vezes. Tinha show, eu fiz show de humor aqui, no tempo que eu fazia show de humor, eu fiz show de humor aqui na Justiça Federal. Então, era um lugar que agregava muitas pessoas. Às vezes a gente ia para uma chácara, a turma da Justiça todinha alugava uma chácara, ia para a chácara. Tinha torneio de futebol, claro que tinha muita briga também, né? Mas era muito, muito legal, foi muito legal. Chegante, né? Eu que apresentei esse concurso que ele ganhou. Eu era o apresentador. Eu não sei, eu sei que o Valdinei e a Daniele ganharam. Que esse do Valdir, que o Valdinei ganhou, eu fui o apresentador. Eu apresentei outras coisas também, né? No auditório, de calor, tipo calouros e outras coisas mais, e outros eventos. Mas esse do Valdinei, eu lembro, ele ganhou, foi ele e a Daniele. Magistrado eu não tive assim muito contato, mas eu cheguei, era o doutor Antônio Corrêa, né? O doutor Antônio Corrêa era aquele amigão, tranquilo e tal. E eu lembro que eu imitava o doutor Antônio Corrêa. E uma vez ele chegou lá na vara e o pessoal disse, aí doutor, ele imita o senhor. E ele, então imita aí. Então. Aí eu fiquei assim, porque eu já trabalhava antes com magistrado, trabalhava em Santa Luzia, trabalhava no fórum. Era mais relaxado. Mas o doutor Antônio Corrêa, eu lembro dele. Teve outro, o doutor Herculano também era bem acessível, tinha uns que nem tantos. E teve uma magistrada que passou aqui, eu acho que é a doutora Rosilene, uma mineira, acho que ela é mineira, uma pessoa de uma educação.
de uma delicadeza, uma humanidade incrível, tanto ela quanto o marido dela, o esposo dela. Ela muito fina, uma pessoa muito fina. Até uma vez eu cheguei no restaurante, ela estava sentada assim com as pessoas e tinha uma cadeira próxima dela que estava desocupada. Eu disse, moça, essa cadeira está desocupada? Ela disse, está ocupada? Ela disse, tá não. Aí levantou, pegou a cadeira e me deu. Eu disse, muito obrigado. Você trabalha aqui? Ela trabalha. Eu não perguntei. Aí depois eu soube que ela era juíza, a doutora Rosilene. Vi construir toda. Eu lembro até quem era a equipe de licitação, era a Inês, o Álvaro, que hoje é procurador no Acre, e tinha uma equipe, a equipe de licitação licitou, né, aí o Pedrão foi o executor do contrato, da obra, e aí foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, até que um dia chegou à conclusão. Não, eu lembro a doutora Gilda, mas assim, nunca tive contato com ela. Porque aqui é muito trabalho, né? O juiz fica na vara, eu trabalhava na parte administrativa. Então não tive muito contato com ela. Tive um pouco de contato com a doutora, eu acho que é Rosilene, que ela é até do Piauí, Rosilene Saraiva. Também uma moça muito educada. Sim, o doutor Geraldo Magela. Doutor Geraldo Magela é lá do Ceará, casado com a doutora, não lembro o nome dela agora, mas ela também é magistrada, né? E ele gosta muito de poesia, e a gente, quando se encontra, a gente sempre diz umas poesias uns para os outros. Ele estudou na mesma faculdade que eu estudei no Ceará, eu estudei 2 anos no Ceará, na faculdade do Crato, e ele formou-se lá, parece, Geraldo Magela, com a doutora Penha, casado com a doutora Penha. E, assim, muito legal, doutor Geraldo. Gosta muito de cultura, tudo mais. Justiça itinerante eu nunca participei. Logo eu era da parte administrativa. Participava assim para fazer compras, que eu trabalhava na seção de compras, né? Mas para ir eu nunca não cheguei aí. A transição é boa, foi boa. A justiça passou a ser mais ágil, né? Só que a gente não deve esquecer o lado humano, né? E eu sei que a justiça hoje, os trabalhadores da justiça que fazem um trabalho sério, geralmente recebem ameaças, né? É perigoso hoje, muito mais perigoso trabalhar na justiça hoje. Mas a gente não pode deixar isso dominar e deixar de haver no ambiente de trabalho aquela reciprocidade, aquele aconchego recíproco, uma distração que eu digo no bom sentido, né? Uma leveza, procurar ser leve. É isso que eu acho. Sempre tinha curso de capacitação, em licitação, isso. Tinha curso sobre melhorar a pessoa em si, né? Crescimento pessoal. Teve bastante curso. NPL, né? NPL, neurolinguística, né? Programação PNL, programação neurolinguística. Tinha outros também que a gente fez. Aposentadoria, eu comecei. A depressão é algo que chega lentamente. Ela vai se alojando e você precisa ter muita percepção para detectá-la. E deu um tempo que eu comecei a fazer documentos e eu errava muito. Eu trocava letra, tal, aí fazia, ia, voltava, e eu trabalhava sozinho na sessão. E sempre que chegava uma pessoa, logo saía para outra sessão. E eu comecei a ter esse processo e fui sentindo a depressão. Ela chegou. Só que quando ela chegou, eu comecei a sentir também uma dormência na perna. Aí eu fui no médico, fiz um raio-x, uma ultrassonografia, e detectou que tinha um tumor na minha coluna. Aí eu fui para São Paulo. Já fui para me operar, fui sozinho. Cheguei lá, fizeram todos os exames novamente, aí detectaram que tinha um tumor de 8,5 cm e um cisto de 15 centímetros na coluna. Aí eu já estava lá, eu disse, então vamos operar. Já me hospitalizei, vai ser sozinho, eu disse, sozinho. Você não tem parente? A mulher está com um menino lá em Porto Velho.
Não tem que deixar. Vocês me operam, se eu passar para o outro lado, manda deixar o corpo em Porto Velho. E eu operei, foi uma cirurgia de 10 horas, durou umas 10 horas. Foi muito difícil, eu fiquei muito magro, perdi muito peso, mas eu voltei ainda com depressão, não conseguia mais trabalhar, mais raciocinar, não podia ficar sentado, perdi muita massa muscular, foi difícil, foi difícil. É como diz no popular, eu fiquei só a capa da gaita. E quando eu no segundo dia que eu cheguei, o doutor Herculano, aconteceu o desastre com o doutor Herculano. Foi difícil. E eu sei que eu não conseguia mais trabalhar, sentava, inchava, inflamava, ficava vermelho. Aí eu fui na junta médica tentar pedir uma redução de horário. Quando eu cheguei lá, eles olharam e disseram, não, você não vai mais trabalhar não. Invalidez. Aí me aposentou, deu licença, eu já me aposentei. Aí o processo tramitou rápido. Aposentar eu acho que é um sonho da gente que é servidor, né? Aposentar com saúde melhor ainda, né? Mas também eu não tenho nada a reclamar da vida, não. Tá tudo bem. E tem um ditado que diz que couro de cearense não pode dar de primeira, né? De terceira para lá. Ninguém é perfeito. Esses programas, esses cursos, tinha muito curso de crescimento pessoal. É um curso para a saúde mental. De relacionamento, né? Curso de relacionamento é para a saúde mental. E às vezes até um happy hour ou uma festa no auditório, uma brincadeira, é para a saúde mental, porque as pessoas relaxam. Mas tinha gente que não conseguia relaxar, não conseguia sair do trabalho para ir lá. Achava que era perca de tempo. Gostava. Gostava. Até porque eu estava no meio, né? Eu apresentava. Legal. Eu sempre gostei de comunicação. Sempre gostei de comunicação. Então, para mim, muito bom. Lembro, a enchente foi essa parte daí da Rogério Weber, ficou alta, vinha peixe comer, a gente trazia pão e jogava assim para os peixes comerem, né? E aí ficou alto e na frente começou a inundar, o doutor Herculano mandou fazer uma barreira ali, teve até uma passarela, mandou fazer uma barreira, né? Embaixo ficou tudo inundado e foi um período. Aí uma vez eu peguei a canoa, eu saí daqui com o Oswaldo, nós pegamos a canoa. Vamos olhar aí, alugamos um barco ali e saímos. Saímos pelo Cainago aí, onde era o Cainago, né? Tal. Aí ele foi, rapaz, quando ele chegou no rio, aí que ele entrou no rio, nós ficamos assim de frente, lá onde vinha a água da cachoeira, bicho, a gente se sente pequeno. A gente sabe o quanto a gente é pequeno. Era uma imensidão. Eu disse, rapaz, vamos logo. Não, nós alugamos o barco, era um barco a motor. Passou por aqui assim também? Passamos por ali, saímos pelo Cainago. Se fosse remando, a gente estava lá em Manaus. Ou então lá na Ilha do Marajó, porque tinha levado. Estudem sempre. Procurem sempre crescer. Se você está no nível hoje, procure ser melhor do que ontem, procure crescer. Se possível, ir para a iniciativa privada, vá para ganhar bem e para se desenvolver numa profissão, legal? Tiver coragem, vá para a iniciativa privada. Mas se for para a iniciativa, para a vida pública, serviço público, procure chegar ao topo. E pessoal, é que procure relaxar um pouco também. Tire um tempo para si, faça exercício, procure se divertir e não se preocupe em derrubar ninguém, porque o que for da pessoa dá um jeito de chegar até ela. Eu estou em casa, às vezes eu faço poesia, às vezes eu faço uma música, eu cuido de levar meu filho para a escola, buscar, e as coisas de casa, né? Geralmente tem muita coisa para fazer. A gente pensa que não tem, mas tem. Não sei, eu sei que de vez em quando eu faço poesia, de vez em quando eu faço música, mas é mais quando eu estou inspirado.
Eu gosto de fazer inspirado. E também gosto de declamar poesias de outros poetas. Não, eu não sou músico, eu sou poeta. Mas o certo eu conheço. A gente fez até uma vez uma poesia com o Dr. Geraldo. Né? O Rinaldo também é músico. Né? E eu tenho algumas músicas, tenho até aqui no meu. Se você quiser, eu te mostro depois. Então, só agradecer e eu acho válida essa atitude da justiça de trazer a sua história, mostrar a sua história, isso é muito importante. Temos a dona Raquel Moreb, a dona Judite, não sei se a dona Judite ainda é viva, mas, por exemplo, ultimamente, esses tempos, faleceu o Sampaio, né? O Sampaio é um cara que tem história. Você sabe a história do Sampaio, da médica? O Sampaio foi na médica, né? Você conheceu o Sampaio? Não. Sampaio, ele era um bigodudão, assim, bem rosado. É cearense, ninguém é perfeito. Bem rosado, bruto, que só ele. Gente fina. Aí ele chegou na doutora e disse: Pois não, seu Sampaio, quer que eu posso ajudar? Ele disse: Ô, doutora, é que eu estou com uma dor nessa perna. A doutora olhou assim e disse: Ô, seu Sampaio, isso é da idade. Ele disse: É não, doutora, que a outra é da mesma idade e não está doendo. Então o Sampaio era esse cara, rapaz. O Sampaio era. A gente ria muito, brincava. Almoçávamos todo dia. Ele, Sampaio, o Thales. Thales, conheceu o Thales? Perdeu nada. O Thales, ele é altão, todo assim, tranquilão demais, baiano e tal, e o Campano e o Rodrigo. E eu sei que a gente brincava muito na hora do almoço. Brincava muito. Nos momentos do restaurante que a gente ia almoçar, era muita brincadeira. Pois é, Campana, Rodrigo, Sampaio, eu e o Thales. O Thales, aí o Sampaio dizia: Cala a boca, Thales. Ele só ficava nisso. Né? Aqui também trabalhou um cearensezinho, o Zenóbio, que ele está em Juazeiro da Bahia hoje. O Zenóbio era cheio de piada. O Zenóbio ele é cheio de piada, de pegadinha. É uma figura. Zenóbio, Roberval, né, também era cheio de brincadeira, a gente brincava muito. Eu, Zenóbio, Roberval, a gente brincava muito. Edmilson. Eu sei que teve um tempo que o Adailson ficou cismado em conversar com a gente lá do Ceará, né? Eu, o Edmilson e o Zenóbio, o Roberval, porque a gente tinha muito cheio de pegadinha, né, nas conversas. Quando ele dava fé, já tinha passado. Eu disse: Não, rapaz, vou ter que ter cuidado, conversar com vocês, porque aí quando a gente fazia uma pergunta, o negócio assim: Espera aí, deixa eu analisar. Porque a brincadeira, né, eles estão: Espera aí, deixa eu ver o que foi que vocês perguntaram, para não dar o duplo sentido. Mas era assim. Ele com certeza ia falar do negócio do futebol, da bola que eu acabei o jogo, mas ele dizia que eu acabava porque a bola era minha e ninguém queria deixar eu jogar, mas era mentira dele. Papai, ele aperreava todo mundo. Aperreava todo mundo. Aí eu achava engraçado o Sampaio, ele passava o final de semana na cachaça, né? Na cerveja, tal. Aí chegava ali, ele pedia era um sanduíche com ketchup e um refrigerante diet. Refrigerante diet. Mas Sampaio, passou a semana na cerveja e ketchup no sanduíche, tu vai pedir? Não, é só para tirar o peso da consciência.